Salve tropinha, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, mais um Veiga Responde, o terceiro episódio dessa série em que basicamente eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, vocês mandam perguntas, eu seleciono as melhores e respondo de maneira mais elaborada aqui no YouTube. Se você quiser mandar sua pergunta para ser respondida aqui, me segue no Instagram, @VeigaMilgrau_, também tá aqui na descrição, tomei bastante água, mas enfim. Sem mais delongas, o Rian021620 foi o selecionado pra gente responder aqui a primeira pergunta do vídeo de hoje. Qual foi o melhor jogador dessa temporada no Palmeiras? Bom, tropinha, quando a gente vai fazer alguma lista de melhor jogador, eu acho que até é por questão de cultura mesmo. A gente acha que necessariamente o melhor jogador do time é um jogador ofensivo, um jogador que fez mais gols, que deu mais assistência, até pra bola de ouro The Best mesmo. É muito raro um jogador que não seja de ataque vencer, entende? É muito raro. Então assim, se a gente for seguir essa regra de que o melhor jogador do time necessariamente é um jogador ofensivo, a gente vai acabar falando nomes aí como Rafael Veiga, Arthur, que foram os jogadores de número. De fato, fazem uma grande temporada. Mas agora assim, analisando como um todo, regularidade, aí é Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, assim, desde o primeiro jogo do Palmeiras, é um jogador que tá muito regular, tá desarmando sempre, tá ajudando o time. Mas eu acho que um que, assim, vem colando ali no Gomes pra ser o melhor também é o Piquerez, que fez uma temporada extraordinária. Até nas eliminações do Palmeiras, o Piquerez foi destaque. Por exemplo, contra o São Paulo, o cara fez gol, e contra o Boca Juniors, ele também fez o gol. Entende? Então, além de tudo, vai se tornando um lateral mais artilheiro, e na minha opinião, hoje é o melhor lateral esquerdo que a gente tem no futebol brasileiro, no momento. Claro, o Marcelo tem mais recursos que ele, temos o Caio Paulista jogando muito bem, mas hoje o que tá jogando mais na questão de eficiência pro time, o Piquerez é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, Gomes, Piquerez, na questão de regularidade. Se for na questão ofensiva, na questão de criação de jogadas e poder de decisão, aí a gente vai parar no Rafael Veiga e talvez até no Zé Rafael. Passar aqui no... Tô vendo no computador, tem que esticar um pouquinho pra passar a pergunta, mas a gente consegue, tropinha. Mi.rela.2.3. Acho que é Mirela23, mas eu gosto de falar o arroba pra pessoa saber que é a pergunta dela. Ano que vem a Leila vai trazer reforços. Quem você trazeria pro Palmeiras? Assim... Vai trazer reforço, a gente espera, né? Eu acho que, Mirella, talvez seja um erro você confiar que a Leila vai trazer. Porque meio do ano agora, em julho, eu fiquei tipo, mano, não é possível que a Leila não vai trazer ninguém. Tem que contratar, óbvio que ela vai contratar, não é possível que ela vai deixar passar. Ela deixou passar. O Palmeiras não contratou ninguém e vamos encerrar a temporada com apenas 2 reforços, né? Que foi o Arthur e o Richard Rios, que ainda chegaram atrasados, chegaram depois do Campeonato Paulista. Mas assim, vamos supor que a Leila realmente vai trazer os reforços. Se for pra pegar os nomes ventilados, eu acho que o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é o principal nome. Claro, ele não vem pra ser exatamente o novo Dudu, digamos assim. Até porque é o que eu falei até em outro vídeo. O Dudu é um jogador muito singular. Eu acho que é impossível substituir o Dudu no Palmeiras, até pela questão da idolatria mesmo. Mas o Bruno Henrique, se viesse, seria o jogador do ataque do Palmeiras que mais teria recursos pra finalizar. O cara volta pra buscar o jogo atrás, joga espetado na ponta, consegue jogando por dentro. Eu acho que seria muito interessante. E o que o Palmeiras tem que fazer é 2 coisas. Primeiro, apresentar uma boa proposta. Segundo, torcer para que ele não renove com o Flamengo. Porque essa negociação para dar certo é Palmeiras e Bruno Henrique, não é Flamengo. Primeiro, porque o contrato dele tá acabando. E segundo, que se fosse para negociar com o Flamengo nunca ia reforçar um rival direto em título, sabe? Assim como foi em 2022 que o Palmeiras tentou negociar pelo Pedro, o Flamengo não quis nem abrir conversa. Porque por mais que o Pedro na época fosse um jogador reserva, inclusive estava insatisfeito no clube, o Flamengo sabe da qualidade do jogador, sabe que, assim, tem muito jogador de qualidade, praticamente todo jogador do Flamengo é de qualidade, e não vão querer reforçar um rival direto, um rival que tá toda hora jogando final com o Flamengo, entende? Então, torcer pro Bruno Henrique não querer renovar com o Flamengo. Agora, tirando o nome óbvio que é o Bruno Henrique, o Aníbal Moreno, vale a pena dar porque daria muita qualidade pro meio de campo. Já falei do Alejandro, Thiago Borba, sou muito fã também, e por aí vai, nesse trem aí, eu acho que o Palmeiras deveria olhar mais pro meio da tabela do Brasileirão, porque tem muito jogador ali em time pequeno barra médio que daria certo no Palmeiras, tá? Daria muito certo no Palmeiras. O próprio John Kennedy do Fluminense também gostaria, acho que ele encaixaria muito bem em qualquer time do Brasil, na real. E é isso daí. Marcos Underline, hoje em dia é enjoado, é complicado falar, PRETO, 7, não vou falar a palavra porque, enfim, pode ser que dê algum problema. Se o Bruno Henrique viesse para o Palmeiras, ele se encaixaria bem? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Bruno Henrique, assim, por mais que a característica dele seja muita velocidade também,
eu acho que ele também consegue jogar pausadamente. Eu acho que depois que ele voltou da lesão, ele não tá mais naquele pique todo, até porque é muito complicado você recuperar totalmente, perfeitamente o que você tinha depois de uma lesão tão grave, depois de passar por 2 cirurgias. Eu acho que o Bruno Henrique não é mais aquele jogador tão velocista quanto ele era, mas ele é um jogador muito tático nessa volta. Se o Flamengo do Sampaoli tem um destaque, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique que tem muito recurso pra finalizar depois dessa volta de lesão. Eu acho que assim, o cabeceio tá muito forte, a maneira que ele se antecipa pra finalizar é muito boa também. Eu acho que daria assim muito certo, o Palmeiras ficaria assim muito muito volume no ataque. Mas eu não acho que ele jogaria aberto pela esquerda no Palmeiras. Eu acho que o que ia acontecer é que ele ia centralizar um pouquinho mais pra ficar ali com o Rony, e o Piquerez tá se tornando cada vez mais um ala esquerdo. O Piquerez tá cada vez mais ofensivo e menos defensivo. Então eu acho que essa seria a configuração que até eu acho que é a configuração que o Palmeiras tem que fazer pra encerrar a temporada bem, né? Que é o Piquerez na ala e juntar Endrick e Rony no centro. O Palmeiras fez isso no fim do ano passado, quando o Rafael Veiga se lesionou, deu muito certo, né? Colocou o Dudu na direita, o Scarpa centralizado, o Rony aqui, o Endrick aqui e o Piquerez mais de ala. Dá muito certo também com o Zé Rafael ou o menino fazendo a cobertura. Manu 1101. Melhor jogador do Palmeiras esse ano? Mesma pergunta. Porque lá ele perguntou o melhor, né? Mas aqui, respondendo direto, Gustavo Gomes. Não tem como. Repetir a pergunta, nem me toquei. Daniel X CRLS. Endrick, atacante de Brasileirão, e Rony, atacante de Libertadores. Concorda? Olha, se a gente for olhar números, sim, óbvio. O Rony é o jogador do Palmeiras, o jogador com mais gols na história da Libertadores pelo Palmeiras, tem mais gols na Libertadores que o Zico, enfim, tem mais gol com um monte de cara lendário aí. Mas assim, é complicado a gente falar, porque o Rony é titular do Palmeiras. O Rony joga todas as partidas do Brasileirão praticamente e todas as partidas da Libertadores. Todas as partidas da Libertadores. Então assim, é complicado porque o Endrick não teve as oportunidades que o Rony teve. E contra o Boca Juniors, que o Palmeiras foi eliminado, quem mudou o jogo foi o Endrick. Quem mudou o jogo foi o Endrick. E eu acho que se ele começasse nos jogos, ele iria fazer tantos gols de Libertadores quanto o Rony. Eu acho que ele faria, sabe? Eu acho que o Endrick encaixa muito bem na tática do Palmeiras, até porque ele é um moleque que vai pra cima, que não tem medo, ele não se rende ao adversário. Ele parece um veterano jogando, eu acho impressionante. Podem falar da técnica do Endrick, mas o que mais impressiona nele é a maturidade. É a maturidade que esse cara tem jogando, parece um veterano, não abaixa a cabeça em campo. Sou muito fã. Pena que ele vai pro Real Madrid e, enfim, é complicado. Minha água tá acabando já. E aí, underline, Caldeira, underline. Mais uma pergunta sobre o Endrick. Endrick vai bombar ou flopar no Real? Cara, esse bagulho de bombar ou flopar é muito difícil, não dá pra cravar. Tudo pode acontecer. Mas assim, eu acho que ele é um brasileiro que tá indo pro Real Madrid. O Real Madrid sabe desenvolver brasileiros. Ainda mais que ele vai... Eu não sei se ele vai trabalhar com o Ancelotti, porque o contrato dele acaba. A CBF disse que o Ancelotti tá acertado com a seleção, mas vamos supor, se o Ancelotti não acertou coisa nenhuma com a seleção, o Diniz continua e o Ancelotti renova com o Real Madrid e vai trabalhar o Endrick e o Ancelotti juntos, eu acho que o Endrick vai dar certo. Porque eu acho que o Ancelotti é um treinador que desenvolve muito bem os jovens, porque o Zidane não conseguiu desenvolver bem o Vini Júnior e o Rodrigo, e o Ancelotti conseguiu. Tanto que hoje o Vini e o Rodrigo são talvez os dois melhores brasileiros atuando na Europa, sabe? E eu acho que esse ataque de trio de brasileiros seria um sonho pro Real Madrid. De cara, com certeza o Endrick não... Eu acho que o Endrick não vai jogar nem no Real Madrid principal quando ele chegar, porque ele chega com 18. Eu acho que ele vai pro Real Madrid Castilha, sabe? Vai se desenvolver ele junto com o Arda Güler e tudo mais. E por aí vai, mas eu acho que ele tem tudo pra flopar, não, perdão, pra bombar, porque ele é um cara que tem cabeça, porque muito jogador jovem que surge assim e não joga, fica muito na reserva, que nem o Endrick ficou esse ano, normalmente perde a cabeça, entra, não consegue mudar, mas o Endrick não. Ele tá muito focado, ele tá entrando, ele tá mudando os jogos, fez gol contra o Bragantino, então assim, eu acho que é um cara muito cabeça erguida que vai conseguir separar, eu acho que ele não vai sentir ficar tipo assim, poxa, eu fiquei tanto tempo na reserva, eu não tô preparado pra jogar no Real Madrid. Não, ele vai encarar isso como um novo desafio, e até o Abel disse uma vez, ele vai meio que reiniciar lá no Real Madrid, porque o Abel acertou com muitos jogadores, mas também errou. E o Endrick, eu acho que o Abel errou com ele. Eu acho que o Abel errou com o Endrick. E é isso aí. Você acredita que Bruno Henrique e Aníbal Moreno virá pro Verdão? Ai, cara, eu peguei essa pergunta, eu acho interessante dar palpite, sabe? Considerando a nossa diretoria, eu diria que chance difícil de o Bruno Henrique vir e chance média do Aníbal vir. A nossa diretoria.
A diretoria do Palmeiras é muito fraca pra contratação. Não tem nem o que falar. O Juan da Silva PDF que mandou essa, tá? Só falando. 3 perguntas seguidas. Taleco.11. Gabigol é só mídia ou joga muito? Sua opinião? Eu não acho que nenhum jogador tenha mídia à toa. Eu acho que se um jogador tem mídia, ele já fez alguma coisa pra merecer isso, sabe? O Gabigol, jogar muito, você tá querendo dizer em questão técnica. Técnica, o Gabigol, falta técnica pra ele. O fato é esse. O Gabigol não é aquele jogador que vai pra cima do adversário, vai mudar teu jogo com a técnica. Um jogador pra botar fogo no jogo com técnica. Não. Mas ele é decisivo, né? Eu acho que ele é um cara iluminado, é um cara que tem espírito, tem mentalidade. Não acho que ele joga muito pra mim um jogador, um centroavante, sei lá, o Pedro. O Pedro pra mim joga muito. O Gabigol não joga muito, mas ele é muita mídia, mas ele merece a mídia que ele tem por tudo que ele já fez, tudo que ele já decidiu. É um jogador que tem mentalidade muito foda. Gustavo Oliveira, 11723. Faz um mano a mano entre Palmeiras 2021 e Flamengo 2019. Palmeiras 21? Tá bom, vou pegar a escalação da final da Libertadores. Vamos lá. O Everton, Diego Alves. O Everton, Marcos Rocha ou Rafinha. Pablo Mari, Gustavo Gomes. Rodrigo Caio e Luan. Rodrigo Caio. Piquerez, Felipe Luiz, porque naquela época o Piquerez não tinha se firmado tanto. Zé Rafael e Willian Arão. Zé Rafael. Danilo seria equivalente ali ao... Putz, eu não lembro que era o outro volante do Flamengo. Everton Ribeiro. O Flamengo jogava com um volante só, era loucão. O Everton Ribeiro. Rafael Veiga, Arrascaeta. Bruno Henrique ou Dudu. Bruno Henrique, porque o Dudu não tinha voltado à forma física ainda. Rony ou Gabigol. Arrascaeta e Veiga, Arrascaeta. É que o Palmeiras de 21 foi um Palmeiras muito irregular, né? Se fosse o Palmeiras de 22, o Palmeiras levaria melhor desse mano a mano aqui. Abel e Jorge Jesus, Abel. Porque o Abel ganhar aquela Libertadores com um elenco curtíssimo foi mais pica. Enfim, entendeu o que dizer. Se fosse com o Palmeiras de 22, teríamos mais nomes do Palmeiras ganhando. Mas é que o Palmeiras de 21 foi, assim, um Palmeiras irregular que ganhou. Não foi o melhor Palmeiras do Abel. O melhor Palmeiras do Abel foi o de 22. Enquanto o Flamengo de 19 foi o melhor Flamengo da história, se brincar. Na questão tática, pelo menos. Então, assim, eu acho que o mais correto era comparar o Palmeiras de 22. Mas eu entendo o Gustavo querer comparar, porque foram 2 times que ganharam a Libertadores. Murilo Felipe Moraes. Se fosse pra você ser um jogador... Se fosse pra você ser um jogador sem ser os do Palmeiras, qual seria? Eu peguei essa pergunta porque eu achei ela confusa. Eu vou tentar desvendar ela. Eu achei confusa, interessante e vou desvendar ela. Pra eu ser um jogador... Mano, eu acho que eu gostaria de ser o Nicolo Barella, mano. Eu acho que o Barella, além dele jogar muito, eu acho que ele parece ser um cara feliz, mano. Ele parece ser um cara feliz. Então eu acho que eu seria o Barella. MJ 2012, __. Richard Rios é muito subestimado. Negativo. Eu não acho. Eu acho o Rios, ao contrário, eu acho ele superestimado. Porque ele chegou com brilho, ele é um jogador que tem um drible no meio da pressão muito bom. Mas eu acho que a torcida do Palmeiras superestima muito ele. Queira falar que ele tem que ser titular urgente no lugar do Gabriel Menino. Eu já discordo, sabe? O Rios é muito irregular também, sabe? O Rios, ele é um cara que ele não entra, ele não dá uma melhoria drástica no seu meio campo. Ele não melhora o meio campo do Palmeiras. Tanto que quando ele joga, o Palmeiras continuou sofrendo pelo meio de campo, sabe? Então eu não acho que ele seja titular, não por agora. A não ser que ele comece a jogar muito melhor o jogo sem bola dele, que eu acho que é um ponto fraquíssimo do Rios. O jogo sem bola dele é fraco, infelizmente, né? Gosto dele, mas acho ele superestimado. Menino, pra mim, muito mais. O Kek3 _M.S. Qual time europeu você acha que o Veiga pode brigar ou pode ser titular? Pode brigar pra ser titular, né? Acho que não vai lá pra brigar mesmo, não. Mas, mano, eu acho o Veiga a cara de um time médio da La Liga, mano. Eu acho que o estilo de jogo dele é muito time médio da La Liga, sabe? Eu acho que... Deixa eu pegar aqui um Osasuna, sabe? Sonhando alto, talvez até um Villarreal. Eu acho que é a cara do Veiga esses times assim, sabe? Esses times mais médios, que tem esses estádios caldeirãozinho, tá ligado? Eu acho que é a cara do Veiga. SEP, pontos da vizinha. Você acha que a contratação do Bellingham foi boa? Futebol europeu. Primeira pergunta do futebol europeu, né? Sim, com certeza. Real Madrid, na minha opinião, hoje tem o melhor meio campo do mundo. É muito recheado de craque o meio campo do Real Madrid. E o Bellingham, assim, eu achava que ele ia dar certo, mas não tanto, né? Ele é um jogador muito maduro, que toma ações do meio campo. Eu acho que a principal característica dele é o elemento de surpresa, né? Porque muita gente fala assim pro Bellingham... pro Bellingham não. Quando eu analiso o jogo do Real Madrid. O Bellingham tem que jogar de centroavante porque ele faz gol. Mas ele faz gol justamente porque ele não joga de centroavante ou de atacante. Porque é o elemento de surpresa. Ele começa jogando no meio campo e o time adversário meio que não acompanha ele.
Porque ele fica no meio campo, ele fica mais recuado. Não tem por que você marcar um cara que tá recuado, sabe? E quando pensa que não, ele vai pra frente, ele arranca, ele pisa na área. Então esse elemento de surpresa do Bellingham pega muitos adversários do Real Madrid de surpresa. O que é o que tá dando muito certo pro Real Madrid e tá salvando muitas vezes os merengues nesse começo de temporada europeia. Pedri.fpx.7. O que você tá achando do Palmeiras 2023? Assim, eu sei que muitos vão discordar de mim, mas é um bom trabalho comparado ao que o Abel tinha pra trabalhar. É um bom trabalho, porque, claro, a gente dava pra ter chegado mais na Copa do Brasil, dava pra ter ganhado do Boca na Libertadores, dava, mas, assim, cara, a gente veio na temporada, perdemos o nosso melhor jogador na última temporada, que foi o Scarpa. Perdemos o nosso melhor volante, que foi o Danilo. Não contratamos ninguém pra repor os dois. Porque o Rios não é o volante da característica do Danilo e o Arthur é ponta, o Scarpa é meia. Não contratamos ninguém. Fomos campeões da Supercopa em cima do Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil. Fomos campeões paulistas. Chegamos nas quartas da Copa do Brasil, chegamos na semi da Libertadores. Bom trabalho. Claro, tem a questão de teimosia do Abel, mas a questão de teimosia no jogo contra o São Paulo, a questão de teimosia no jogo contra o Boca Juniors, de escalar errado, botar lateral na ponta, botar Marcos Rocha. Mas assim, olhando num todo, você vender 15 jogadores e contratar 2, conseguir chegar numa semifinal de Libertadores, sendo a melhor campanha da competição na fase de grupos, eliminando o Atlético Mineiro, vencendo lá no Mineirão, chegando nas quartas da Copa do Brasil, eu acho que é um bom trabalho do Abel Ferreira. Mas é aquilo uma hora, né? Uma hora não dá mais pra tirar leite de pedra, né? Uma hora o gás acaba. E o do Palmeiras, assim, é muito complicado, porque, tudo bem, vamos supor o jogo contra o Boca, que eu acho que foi mais na conta do Abel mesmo. Se o Abel entra, sei lá, com o Luiz Guilherme, com o Kevin ou com o Endrick, não fazendo essa dobra de laterais de Mike e Marcos Rocha, eu acho que a gente teria se classificado. Mas, assim, é outro nível você ter um jogador pronto no seu banco de reservas pra entrar, não é? É outro nível você ter um jogador de nível, um jogador já consolidado pra entrar e mudar o jogo pra você. Vou até dar um exemplo aqui de time europeu. O Real Madrid precisa mudar um jogo, você olha pro banco, você tem Toni Kroos. Imagina se o Palmeiras tivesse um jogador de nível no meio de campo. Por exemplo, em 2021, o titular no meio campo do Palmeiras era o Rafael Veiga, mas você tinha um Scarpa no banco pra mudar o jogo, sabe? Então, você olha pro banco do Palmeiras, você não tem ninguém pra mudar o jogo. Então, olhando nesse todo aí, eu acho que foi um bom trabalho em 2023 do Palmeiras. Claro, a gente espera mais porque, cara, o Abel, ele é tão foda, porque ele é tão foda que ele deu expectativa pra gente que a gente pode ganhar uma Libertadores com um elenco curto. Então a gente acaba ficando frustrado, tendo a impressão de que foi um trabalho ruim por causa das eliminações. Mas olhando nesse todo que eu falei aqui agora pra vocês, de contratar só 2 jogadores e perder 15, é muito bom trabalho. É muito bom trabalho do Abel Ferreira, a gente tá devendo pra ele. E ainda encerrar a temporada com 2 títulos, não temos do que reclamar. Ali.zs, kkkk. Se pudesse trazer 5 jogadores para o Palmeiras, quais seriam? Vini Júnior, Bellingham, tô brincando. Mas ele não especificou de onde que era. Então, brincadeira. Vamos lá. Bruno Henrique, Aníbal Moreno, Matias Rojas, Thiago Borbas e Alejandro. Se for que falar a questão ofensiva, né? Mas, pra dar uma equilibrada, Bruno Henrique, Aníbal Moreno, Matias Rojas, Bustos, do Internacional, e o Thiago Borbas. É isso daí mesmo. Faltam algumas perguntas ainda, tropinha. Bastante coisa ainda. Vamos lá. O Caio Tavida, meu grande amigo, estuda comigo, meu goleiro no Interclasse, inclusive. A gente foi campeão no Interclasse com o Caio, né? Foi campeão no Interclasse com o Caio porque ele pegou 2 pênaltis na final. Ele é o Dibu Martinez daqui de Santa Catarina. Ele é o Romero de Santa Catarina. Sabe o que o Romero fez ontem com o Gomes de pegar os pênaltis? Foi o que o Caio fez no Interclasse. Enfim. Sinceramente, algum time brasileiro teria chance lá fora? Essa pergunta pode ser interpretada de várias maneiras, né? Acho uma pergunta bem aberta do Caio, inclusive. Mas interpretando, eu quero dizer que se um time brasileiro fosse para uma liga europeia e enfrentar os times europeus, eu acho que hoje não, né? Teria chance de ser rebaixado, isso sim. Mas de disputar títulos, não. É muito complicado disputar com os times europeus. Os caras têm elencos mais caros, mais qualificados, treinadores mais qualificados. Vou até repetir a palavra porque a palavra é essa, é qualificado. Não tem muito o que falar mais, né? O nível é outro, a intensidade é outra, até a cultura esportiva é outra. Então, seria uma série de fatores que atrapalham o time brasileiro. Vamos supor que fizesse um mistão de Palmeiras e Flamengo, que são os melhores times do Brasil, pra ir jogar a Premier League. Premier League não, a liga mais fraca, a Ligue 1.
eu acho que ainda teriam muita dificuldade, porque até mesmo pela cultura, se adaptar ao estilo de jogo, se adaptar, porque aqui a gente tá acostumado a jogar um jogo na quarta ou no domingo, lá é um jogo por semana, sabe? Então é muito complicado. Uh, Pauliel Neves. Palmeiras pode contratar o Bruno Henrique? Muita pergunta sobre o Bruno Henrique, hein? É o seguinte, eu vou passar as informações que chegaram até mim aqui. O Bruno Henrique ainda não revelou se ele está satisfeito ou insatisfeito no Flamengo, mas o fato é, o contrato dele acaba nessa temporada. O contrato dele acaba agora. Ou seja, dezembro, até dezembro o Flamengo não renovar com ele, ele fica livre no mercado, fica sem clube. Mas ele ainda não deu o feedback dele. Se ele está feliz querendo renovar com o Flamengo, ou se ele está insatisfeito querendo sair para outro time, né? E o Palmeiras apresentou uma proposta para o Bruno Henrique. Apresentou uma proposta para o Bruno Henrique. Eu até postei no meu Instagram, não vou lembrar valores exatos, mas eu acho que era 2 milhões de salário. Não, 2 milhões não, 2 milhões não, mas era 1 milhão e alguma coisa de salário. Um tanto lá em luvas e um contrato de 2 anos, né? E os empresários do Bruno Henrique gostaram da proposta. Isso eu posso afirmar para vocês. Eles gostaram da proposta. Agora a questão eu acho que o Bruno Henrique tá querendo ficar no Flamengo. Porque assim, se o Bruno Henrique não quisesse ficar no Flamengo, já teria acertado essa contratação. Já teria acertado. Porque os empresários já teriam gostado da proposta. O Bruno Henrique também. Se ele não tivesse mais nada de sentimento pelo Flamengo, de sentimento, vamos dizer assim, já teria acertado a vinda dele ao Palmeiras. Mas eu acho que ele tá querendo renovar. Porém, a proposta que o Flamengo apresentou, não vou falar valores, mas foi inferior à do Palmeiras. Foi inferior. Então, assim, o Bruno Henrique, claro, creio eu que ele quer permanecer no Flamengo, até pela história que ele tem, pela torcida gostar muito dele, mas o cara também tem que pensar no que é bom pra ele, né? Na questão financeira, na questão da duração do contrato, ele tem que pensar no que é melhor pra ele, e no momento, financeiramente, o Palmeiras seria melhor pro Bruno Henrique. E é isso aí. Falei bonito agora. Guilherme Underline, Aranja Underline. Sem clubismo, diga os 2 maiores times que o Palmeiras no Brasil. São Paulo, Santos. Não tem problema algum em falar isso, são gigantes. E quando o time é gigante, eu acho que é muito mais bonito você reconhecer o tamanho do time do que ficar tentando rebaixar. Eu acho que, inclusive, você só se ferra. Por exemplo, o São Paulo é um time gigante. Se você quiser rebaixar o São Paulo, você vai passar vergonha, porque os caras são gigantes de qualquer jeito e não tem outra. Nicolas Underline, Aragão 06. Qual foi o motivo para você criar seu canal? Cara, é até engraçado falar isso. Mas falando do canal mesmo, a conta, foi em 2016 que eu queria fazer vídeo de Minecraft. Sim, pronto, falei. Eu era youtuber de Minecraft, mas eu apaguei os vídeos já porque era muita vergonha. Mas de futebol, basicamente porque eu acho muito bom produzir conteúdo, eu me divirto produzindo conteúdo e eu gosto de opinar, eu gosto de dar argumento e pessoas gostam de ver meus argumentos, sabe? Eu gosto muito de ver Discord, as pessoas comentando, eu acho muito interessante. Então acho que foi pra expor minhas opiniões que geram debates. Eu acho que foi muito pra isso também que eu comecei a fazer vídeos. Vamos lá. Acho que o Palmeiras ainda consegue o Brasileirão ou acabou? Chance matematicamente sempre tem, né? Mas eu acho que mentalidade não tem. A não ser que o Palmeiras vai uma volta muito grande, porque foi eliminado pro Boca, o time tá muito abalado. Já perdeu muitos pontos besta, focando justamente na Libertadores, mas agora não tem Libertadores, então vai ficar com a impressão de que, poxa, poupamos à toa. Então é complicado. O Real não sei o que esperar desse fim de Brasileirão aí. Tropa, tive que dar um pequeno corte aqui no vídeo, porque chegou a encomenda, tive que descer lá embaixo pra pegar, então se eu deixasse o vídeo correndo ia demorar muito tempo, e deixar você aqui uns 2 minutos à toa, né, não assistindo nada. Então vamos seguindo aqui nas perguntas, ou melhor, continuando respondendo aqui a da Deb Slims, difícil falar, trava a língua, né? Mas enfim, eu não sei o que esperar do fim do Brasileirão. Assim, claro, o Botafogo é favorito até pela gordura que tem, tá tentando agora reestruturar o seu trabalho, consolidar de novo, né? Mas, pô, o Bragantino vem na cola, talvez o Palmeiras... É que tem dois cenários, o Palmeiras vai ser 8 ou 80, né? Ou vai desmotivar total e não vai ganhar o Brasileirão, ou vai usar como combustível pra ganhar o Brasileirão. Mas, Bragantino, se brincar, o Grêmio chega, o Fluminense também tá por ali, então, assim, eu real não sei o que esperar. É isso aí. Vamos seguir a próxima pergunta. Almeida, underline, LC7. O que esperar sobre o Endrick, mestre? Como ele tá indo ultimamente? Passa o veredito pra nós. Gostei da maneira que tu mandou a pergunta, viu? Gostei muito, viu? Eu acho que o Endrick, ele sempre entra bem, sempre muda o jogo. E, sendo o Dudu, no momento que o Dudu tá lesionado, o Endrick tem que ser titular. Eu já até expliquei a modificação tática pra vocês no Instagram, perdão. O que tem que fazer o Palmeiras? Bota o Endrick e o Rony. Ah, mas alguém, o Rony vai de ponta. Não, calma, o Rony não vai de ponta. O que a gente vai fazer? Endrick
e Rony como uma dupla de ataque. Piquerez fazendo na área esquerda. Eu acabei de comentar no vídeo. O Piquerez é cada vez mais um área esquerda, menos um lateral de ofício, sabe, de fato. E o Arthur fechando na direita, o Veiga pelo meio, pronto. A gente faz um ataque muito forte com 5. Piquerez que ataca muito bem, faz gols, dá assistências. Hendrick saindo mais pra armar, Rony ficando mais centroavante, Veiga articulando, Arthur pela direita driblando, pronto. A gente consegue se virar assim, sendo, sabe? É isso. Yasmin Valerros, o que você acha do Rios? Mais uma pergunta sobre o Richard Rios, tá? Mais uma pergunta. Yasmin, olha, bom jogador, mas tem muito a evoluir. Eu acho que é o que eu posso falar do Rios. Bom jogador, mas tem muito a evoluir. Vamos ver como é que o Abel vai seguir o trabalho com ele. Breninha, underline 019, underline V4, última pergunta. Quem você prefere de volta no Verdão? Gabriel Jesus ou Gustavo Scarpa? Deixei essa por último de propósito porque é muito boa. Poxa, cara, Gabriel Jesus, mano. Tem mais recurso. Ali pra centroavance seria muito bom. Mas aí é um problema, né? Porque o Scarpa acho que encaixaria melhor hoje. Joga na ponta também. Mas se eu escolher um, seria o Gabriel Jesus pelos os recursos, a bagagem na Europa, a Copa do Mundo, pá. E é isso aí, tropinha. Respostas todas concedidas a vocês. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Muito obrigado a todo mundo que mandou e eu não respondi. Manda uma melhor na próxima que eu respondo, fechou? É isso aí. Um beijão, deixa o gostei, se inscreva no canal e falou!